a carta com a maior expressão de como é uma igreja. Sabe a pessoa que está procurando uma igreja boa para frequentar? Ela deveria ser encorajada a ler 1 Coríntios. Por quê? Porque aquela igreja que Paulo chama de santos e amados no Senhor, tinha fornicação, tinha orgulho espiritual, tinha perjúrio, tinha de tudo que é errado. Irmão, divisão então é o problema do começo ao fim da igreja. Eu sou do pastor tal, eu sou do tal. Eu sou mais espiritual porque eu profetizo. Não, eu falo em língua. Tem cabelo comprido, o outro cortou, então já não é mais espiritual. Tinha divisão. Na ceia do Senhor, chega uns comendo e sai de barriga cheia, embriagado. Imagina sair bêbado da ceia. E outros indo embora com fome. Então o que não falta em Corinto é divisão. E ainda assim Paulo diz: a vós, santos e amados que estão em Corinto. Imagina. Então é uma carta que vai tratar de muitos assuntos e nós trabalharemos ela bem detalhadamente. Para vocês terem uma ideia, pelo menos na programação que eu consegui fazer lá, 1 a 3, tá. A primeira parte do capítulo 1, que acho que vai ali até por volta de 10, 12 versículos, vai levar 2 meses. Então, isso significa que a carta com 16 capítulos vai tomar um tempo considerável nosso. Mas nós manteremos uma prática pelo menos salutar. Nos dias de ceia nós teremos sempre pregação voltada para a temática da ceia, não teremos Corinto. Todos os demais cultos nós trabalharemos Corinto. Então nós estamos na penúltima exposição aqui dos atributos de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a bondade de Deus. E para pensarmos sobre a bondade de Deus, o que não faltam são expressões de bondade de Jesus nos evangelhos. Nós vemos ele sendo paciente, compassivo. Mencionei no primeiro sermão nosso dos atributos de Deus, que foi a compaixão de Deus, de que a compaixão é um atributo derivado da bondade de Deus. Que a bondade é uma categoria no qual nós vemos misericórdia, compaixão, paciência, todas essas coisas são derivadas da bondade de Deus. Então hoje nós meditaremos na bondade no texto de Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10. Nós vamos ler o trecho que fala do jovem rico, mas não vamos ler toda a história do jovem rico, apenas a abordagem. Quando o jovem chega e fala com Jesus e Jesus dá a primeira resposta para ele. Apenas isso. Que nós temos uma declaração muito importante ali, apesar de pequena, mas importante a respeito da bondade. Marcos capítulo 10, versículo 17, diz o seguinte: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Amém. Senhor Jesus, nós por tudo te louvamos e neste momento em que consideramos a tua palavra, pedimos que o Senhor abençoe o teu povo, iluminando nossas mentes, abrindo os nossos olhos, para que, compreendendo a tua palavra, sejamos não apenas esclarecidos, iluminados, mas transformados pelo teu poder e graça. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui uma abordagem muito interessante. Interessante, primeiro, porque é raro. Sobretudo quando pensamos em abordar as pessoas para compartilhar o Evangelho, nós não imaginamos as pessoas correndo atrás do Evangelho. Apesar de a prática evangélica mostrar que parece que tem muita gente que olha para os ímpios dessa maneira. Na visão de muitas pessoas, os ímpios estão sedentos pelo Evangelho. E aqui a gente precisa distinguir pelo menos 2 aspectos dessa afirmação, em que um aspecto pode ser verdadeiro. Qual é? Pode ser que, ao dizermos que as pessoas estão sedentas do Evangelho ou sedentas de Deus, significa que ao buscar nas festas amigos, pessoas, a companhia, o prazer e a segurança, essas pessoas estão em busca de Deus, mas procurando em outras coisas que não é Deus. Elas não sabem que o que pode preencher isso é Deus, e por isso está procurando nas pessoas. Então, com a afirmação, a pessoa está em busca de Deus,
ela significa que apenas a pessoa tem um vazio, tem algo faltando na vida dela e ela está tentando achar nas coisas. Ok, nesse aspecto pode ser verdadeiro. Então é uma busca inconsciente. Essa pessoa está tentando preencher sua vida com muitas coisas, com muitas pessoas, com poder, com fama, com dinheiro, com prazer, com entretenimento, e ela está tentando preencher. Então ela está inconsciente, mas está na busca dessas coisas, tentando preencher a vida dela. Isso é verdade? Isso é verdade. Mas há um outro sentido em que até o ímpio sabe disso, desse primeiro aspecto que eu falei. Mas há um sentido, geralmente utilizado pelos evangélicos, que é falso, que não é verdadeiro. As pessoas querem muito a Deus, e nesse sentido, isso é falso. Conscientemente, as pessoas não estão procurando nas festas, no poder, no dinheiro, Deus. Elas falam assim, eu preciso achar eu preciso conhecer Deus, eu preciso ver. As pessoas não estão assim. Porque o testemunho bíblico diz que não é assim. O testemunho bíblico diz que ninguém quer Deus. Ninguém busca a Deus. Esse é o testemunho do salmista que Paulo repetiu em Romanos. Que Deus, olhando do céu, olhou para a humanidade. E o que é esse que está lá em Romanos capítulo 3? Ele olhando, não viu um sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que entenda. O testemunho bíblico é de que os seres humanos não estão preocupados com Deus. Eles estão buscando nas coisas preencher os seus corações, mas eles não estão querendo Deus. Um ser pessoal, poderoso, onisciente, onipresente, santo, justo. Então as pessoas não estão sedentas por Deus nesse sentido. Ninguém quer. O testemunho bíblico é que ninguém quer. Inclusive, nós quando estávamos sem Deus, não buscávamos a Deus. Nós queríamos muita coisa que desse sentido para a nossa vida. E talvez, depois de Cristo, nós ainda queiramos. Não para dar sentido à nossa vida, né? Dinheiro, quem não quer. Companhia, festa, quem não quer. Obviamente. E como cristãos, sofremos o risco de olhar e fazer uso dessas coisas de forma pecaminosa. Porque elas acabam tomando o lugar de Deus. Mas bem, é por isso que essa abordagem ela é estranha. Primeiro porque a Bíblia diz que ninguém busca a Deus. Mas temos um jovem em busca de algo. E vejam, que esse homem é alguém que possui muita riqueza. Olha lá o versículo 22, que nós não lemos. Né? Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Então era uma pessoa rica. Ele tinha muito dinheiro. Sabemos também, pelos outros evangelhos, por exemplo, Lucas 18, que esse homem ele é um tipo de líder no meio do povo. Em algumas versões, ele é mencionado, por exemplo, na NVI, como uma pessoa importante. Na tradução da NVI, lá em Lucas 18. Na versão Almeida atualizada, ele é mencionado como um homem de posição. Então, ele é um tipo de líder no meio do povo. Ele é alguém que, quando as pessoas vão tomar decisões, vamos falar com fulano, sabe? Um tipo de embargador, deputado, governador, seja lá o que for. Ele era um homem importante. Então ele era rico e importante, uma liderança no meio do povo. Sabemos pelo Evangelho de Mateus, capítulo 19, que relata esse trecho aqui também, que ele não é um homem idoso, ele é um jovem, é um moço, uma pessoa rica. Então provavelmente ele herdou, porque não teve tempo de gerar muita riqueza, se é jovem, ok? Então ele herdou e tem muito dinheiro, ele é importante, as pessoas buscam a liderança dele, então é uma pessoa importante. Apesar de tudo isso, de somar todos esses atributos, ele é uma pessoa que deseja a coisa certa, porque quando ele chega para Jesus, ele diz, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Ele é um homem que tinha muitas coisas, que tinha herdado muitas riquezas, mas ele sabia que faltava algo para ele. E esse algo que ele sabia que faltava, convenhamos, é justamente a coisa certa que as pessoas do mundo não sabem. As pessoas estão buscando muitas coisas, mas não estão buscando vida eterna. Também sejamos sinceros, é possível que, se não todos nós aqui presentes, a maioria de nós, quando nos convertemos, descobrimos na nossa conversão que faltava-nos a vida, porque até aquele momento não sabíamos que era a vida que precisávamos. Talvez pensávamos também que precisávamos de conforto, de estabilidade financeira, de uma vida com bastante
sei lá, benefícios, um trabalho, seja lá o que for. Nunca nos ocorreu de que o que realmente a gente precisava era a vida. Por quê? Porque pra gente a gente está vivo. Estou falando, estou me mexendo, estou respirando, estou vivo. Mas a Bíblia diz que é vida que falta aos homens, porque os homens sem Cristo estão em estado de morte. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estão destituídos, estão mortos em seu pecado. Paulo fala disso até dele antes da conversão. Outrora éramos filhos da ira de Deus, mortos em nossos delitos e pecados. Qual é a maior necessidade do mundo? Vida, porque estão mortos. Mas o mundo não vê que precisa de vida. Eles acham que precisam de outras coisas. Mas curiosamente esse homem chega para Jesus e diz: que devo fazer para herdar a vida eterna? Então ele é alguém que deseja a coisa certa. Também vemos na pergunta desse homem que ele foi a pessoa certa. Porque se eu quero dinheiro, eu vou para um patrão, eu vou para uma empresa, eu vou pedir emprego para a dona do restaurante, eu preciso fazer algo. Mas se é vida eterna que eu preciso, quem é que pode dar? E esse homem vai justamente à pessoa certa. Ele está procurando a vida eterna. Até então, ele, que é um homem importante, conhece todo mundo, não foi em busca de outros doutores nem nada. Mas ele olhou para Jesus e julgou que Jesus é a pessoa que daria a ele o caminho certo para ter aquilo que ele não tem. Faltava a coisa certa e foi buscar na pessoa certa. Imagina você como evangelista tentando compartilhar o evangelho, alguém desconhecido chega para você: fulano, o que eu devo fazer para ser salvo? É incomum. Já é um trabalho nosso dizer para a pessoa que ela precisa ser salva, porque ela não acredita que precisa ser salva. Bem, a gente pensa: poxa, aqui está fácil. Quão bom seria se as pessoas viessem nos perguntar sobre isso. Mas não é o que acontece. Mas esse foi fazer isso. As pessoas não apenas não procuram a coisa certa, procuram coisas erradas, mas procuram também nas fontes erradas. Em Atos nós temos uma declaração de que no final, no julgamento, não importa em que as pessoas se apoiarem. Há apenas um nome pelo qual importa que sejamos salvos. E ali, irmãos, no dia do juízo, não será o nome de Maria, não será o nome de São Pedro, não será o nome de Alá, não será o nome de ninguém que vai salvar as pessoas. A Bíblia diz que há um nome apenas que importa pelo qual sejamos salvos, e é Jesus. Por mais que nós trabalhemos para dar segurança à nossa vida, com um emprego que tenha um ótimo salário, que tenha uma ótima estabilidade, mas eles não darão segurança à nossa vida. Jesus Cristo pode, parece eu Thanos agora, né? Instalar de Deus. Ele não precisa nem instalar o dedo para fazer toda a segurança dos homens ruir da noite para o dia. Tudo aquilo que nós apoiamos o nosso coração para nos sentir seguros, Jesus Cristo pode pôr abaixo. Para quê? Para que nós aprendamos que não há fonte de segurança verdadeira além dele. É por isso que quando esse homem procura o que ninguém pode dar, ele vai ao único que pode dá-la, Jesus Cristo. E ele também faz a pergunta certa, mas eu acredito que aqui ele fez sem perceber, foi sem querer. Ele diz: o que devo fazer para herdar? Assim como a riqueza dele, que ele não produziu, provavelmente ele ganhou, a salvação não é algo que ele poderia produzir. É algo que só pode ser obtido, ganhado, favorecido. É assim que ele tinha a vida dele até então. E é a única maneira pela qual ele poderia obter a vida eterna, ganhando, não conquistando, não produzindo ela. A pergunta estava correta. Mas Jesus Cristo conhecia o coração desse homem. Mas vamos lá, antes que nós prossigamos nisso, a gente poderia dizer: por que o mestre não apenas respondeu, creia em mim? Porque é o que ele diz o evangelho todo. Basta confiar em mim. Mas ele vai e propõe um desafio teológico do camarada. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás. Eu conheço todos eles. E ele ainda julga mais. Ele: pratico desde a minha meninice. Mas
diz, que bom. Jesus Cristo sabia que ele não praticava desde a meninice. Então ele prova para esse homem que na verdade ele não praticava os mandamentos. O que ele diz? Vai, vende tudo que tem e compartilha ou reparte com o seu próximo, com os necessitados. E ele vai embora triste porque era dono de muita riqueza e não queria abrir mão da riqueza. Como é que Jesus Cristo mostra para ele que ele não ama o próximo? Você diz que obedece a todos os mandamentos, inclusive o de amar ao próximo, que nós aprendemos aqui na leitura do catecismo. Como é amar o próximo? Não falar mal. Ok, para ele, praticar esses mandamentos significava o seguinte: eu não estou adulterando, então amém, já estou cumprindo o mandamento. Eu não estou matando, amém, já estou cumprindo o mandamento do decálogo. Eu não estou dizendo mal, dando falso testemunho aí no julgamento, então amém, também já estou. Mas Jesus Cristo já tinha ensinado para os discípulos que não é assim que se obedece os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos contêm formas de se amar o próximo. O amor ao próximo vai além daquelas formas do decálogo. Então, quando Jesus Cristo pede para ele, expressa o seu amor ajudando o próximo, mostra que você ama o próximo, e ele vai embora não querendo fazer isso, então não, ele não cumpriu os mandamentos. Mas é necessário cumprir os mandamentos para herdar a vida eterna? Fica ainda a pergunta para a gente, por que Jesus Cristo falou para ele a respeito dos mandamentos? Também não tinha a ver com a obediência à lei, porque Jesus Cristo não espera da igreja a obediência da lei para obter a vida eterna. Mas se não tinha a ver com os 10 mandamentos, com a guarda dos mandamentos, por que Jesus Cristo propôs isso? E isso é um ponto muito interessante. Aqui eu preciso ter cuidado e eu quero que vocês também tenham cuidado. Porque biblicamente falando, há 2 possibilidades de salvação. Já olharam espantados, não? Sim, biblicamente há 2 meios de salvação. Deus no Antigo Testamento deu os mandamentos, e Moisés, quando entrega, fala: eis aqui diante de vocês a vida, os mandamentos, e a morte. Obedeçam para que vivam. Significa que transgrediram os mandamentos, assim como Adão, lembra? Desobedeceu a Deus, morte. Então, quando Moisés diz, está diante de vocês vida e morte, obedeçam para que vivam, significa que desobedecer os mandamentos gera morte. Mas quando Moisés diz, obedeçam para que vivam, ele está dizendo que há um meio de obter a vida na obediência dos mandamentos. Isso é verdade? Claro que é. Se Adão tivesse obedecido, ele teria morrido? Não. Um meio de obter a vida era obedecendo os mandamentos de Deus. Na proposta de Moisés é, obedeçam para que vivam. Isso era verdade. Acontece que o povo não obedeceu. O problema não era o mandamento, era o povo. E em outro evangelho, Jesus Cristo, nessa passagem do homem rico, vocês podem ler depois lá, eu aconselho que leiam, em Mateus, em Marcos e em Lucas, em pelo menos um deles, Jesus vai dizer, quando ele responde que obedece, ele fala assim, muito bem, faz isso e viverás. O jovem já tinha perguntado o tipo de vida, vida eterna, estava falando de salvação. Por que Jesus responde, muito bem, faz isso e viverás? Significa que nas palavras de Jesus, a quem obedecer perfeitamente os mandamentos, obtém também a vida eterna. Qual é o problema desse caminho? Somos nós. O pecado não permite que ninguém cumpra os mandamentos. Ninguém jamais cumpriu perfeitamente os mandamentos. Deus, existe esse caminho, mas Deus tornou ele inacessível. Por quê? Explicação doutrinária aqui para nós. Guardem isso. Porque se houvesse alguém que pudesse cumprir perfeitamente os mandamentos, ele herdaria a vida, mas não como graça. Graça é favor imerecido. Seria por merecimento. Entenderam? Existe essa possibilidade? Como possibilidade, sim. Mas só um guardou os mandamentos. Jesus. Ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Jesus Cristo é alguém que pode obter o favor de Deus por merecimento. Ele já tinha esse mérito. Deus falou, esse é o meu filho amado em quem me compraz. É aquele que faz a minha vontade. É aquele que é perfeito em todos os caminhos. É aquele que ama a minha lei.
Esse mérito ele já tinha. Quando ele morre, ele obtém um novo mérito do qual ele não precisava. Ele não precisava comprar algo para ele, porque ele sempre cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Então o que ele faz? Vou dar com a minha morte, esse mérito que eu alcancei, vou dar para outros. Se eles crerem em mim, esse mérito que eu alcancei com a minha morte é dado para eles. Olha que maravilha. O mérito obtido com a morte, que ele não precisa, é concedido a nós. Por quê? Porque nenhum de nós consegue cumprir a lei. Ele cumpriu em nosso lugar. A justiça dele se tornou a nossa justiça. O que nós não podíamos obter pela lei, ele obteve para nós. Ele comprou para nós com sua morte. Deu para entender? Ok, então esse caminho, ele existe, mas está inacessível por causa do nosso pecado. O único que a conseguiu comprar, a concedeu para nós por meio da fé. Por isso, ninguém é salvo porque conseguiu comprar a salvação com os seus méritos, mas porque ganhou de graça pelo mérito de Jesus Cristo. Eu acho que consegui, de forma resumida, deixar claro o que aconteceu aqui. Ok? Não estão mais espantados quando ouvirem falar que há mais um meio de salvação na Bíblia. Ok? Então, se eu disser isso novamente e alguém questionar, você fala assim, olha, existe, mas está inacessível. Deus tornou inacessível. Paulo usa essa expressão literal em Romanos. Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para que ninguém fosse justo por mérito próprio diante de Deus. Então, quem foi que conduziu a história nesse caminho? Caindo no pecado, vivendo... Deus. Para quê? Para que todos experimentassem a bondade e a graça dele. Não precisassem comprar a salvação, mas pudessem recebê-la de graça, herdar. Então, quando você ler lá e ouvir Jesus Cristo falando, faz isso e viverás, ninguém consegue fazer. Ok, então nós temos o porquê que Jesus Cristo está falando isso para o jovem. Quando ele está falando para o jovem, faz isso e viverás, tem os mandamentos, e o jovem vai, por que Jesus Cristo não falou herdar a vida eterna? É para mostrar o coração da pessoa. Você não consegue agradar a Deus. A sua obediência à lei, primeiro, não é perfeita. Você não quer expressar o seu amor ao próximo. E segundo, por isso você não pode herdar a vida eterna. Desse jeito, não. Do jeito que você está falando, não. É por isso que quando eu falo que ele fez a pergunta certa, mas fez sem querer, é porque ele fez a pergunta certa no sentido de que ele usou a palavra herdar. Como eu faço para ganhar a vida eterna? Só pode ser ganhada. Não pode ser comprada. Mas no fundo, ele estava querendo merecer a vida eterna. É assim que ele julgava a vida dele. Eu obedeço os mandamentos. Eu mereço a riqueza que eu tenho. Eu mereço a vida que eu tenho. E nesse sentido, o Jesus Cristo mostra, não, você não merece. Lembrou o comercial antigo da Tânia? Ele não merece. Ok, estando esclarecida essa parte, esse homem presumiu, no verso 18, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna, é com relação à expressão que ele usa, bom mestre, que Jesus Cristo dá uma resposta. Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. E aqui nós podemos ficar um pouco confusos, porque Jesus é Deus e ele sabe que ele é Deus. Por que dessa resposta? Se Deus é bom e Jesus é Deus, Jesus é bom. Porque parece que, primeiro, ele está refutando o jovem, ou, segundo, ele está dizendo que ele não é bom, só o pai é bom. Obviamente, o segundo não é verdadeiro. Apesar dele e o pai não serem a mesma pessoa, ele e o pai são um, são iguais em sua natureza, em sua divindade, inclusive na sua bondade. Ok? Esse homem presume que Jesus era bom na qualidade de mestre. É assim que ele aborda Jesus, como um rabi. Algumas pessoas usam essa expressão. Bom mestre, para esse jovem, que é uma pessoa importante. Ele associa que Jesus Cristo, pelas coisas que eu fazendo, pela fama que obteve, pelas coisas que faz e ensina, ele é bom na categoria de mestre, de um rabi. Nesse sentido, Jesus não é bom por causa da posição dele de mestre. Ele é bom por outro motivo. Tá, essa é uma coisa mais imediata e mais clara no texto. Mas há outra coisa implícita no texto que nós vamos meditar mais. Somente Deus merece o título de bom. Logo, nenhum homem pode ser bom. Na resposta que Jesus dá, ele está imediatamente dizendo para esse jovem,
Não é porque eu sou mestre que eu sou bom. E não é porque você é homem importante que você também seja bom. Mas esse é um conceito que a gente vê amplamente ecoado pelas pessoas. Sabe quando a pessoa educa bem o filho? Ou tem um filho que a gente gosta, uma criança, e a gente fala, poxa, você é um bom pai. É uma bondade associada ao papel que ele executou na educação do filho. Professor, você é um bom professor. É uma bondade associada ao exercício da função dele. Mas quando é uma pessoa legal, você é uma boa pessoa, você é um bom ser humano. É uma bondade associada às coisas boas que a pessoa faz. Porque se a pessoa fizesse outra coisa diferente, nunca daria o testemunho de que ela seria bom. Aqui nós temos um grande problema, como cristãos, mesmo sendo reformados. Geralmente nós associamos a bondade a Deus por causa das coisas boas que Ele faz para nós. Não é assim? O que darei ao Senhor pelas coisas boas ou pelos benefícios que Ele me tem dado? É errado? Errado não é. Mas é errado pensar que a bondade de Deus existe em razão das coisas que Ele dá pra gente. É assim que a gente aprendeu a avaliar a bondade. Deixa eu ver o que o fulano vai fazer. Dependendo, a gente sabe se é um bom ou não sujeito. Se é uma boa ou não pessoa. A gente associa a natureza bondosa de alguém em razão de algo que ela faz. Ou em razão de um benefício que ela nos traz. Para o filho, o pai é bom em razão do quanto o filho é mimado ou é agraciado com presentes. Eu adoro o meu pai, porque a gente geralmente adora quem faz boas coisas pra gente. Quem faz coisa ruim pra gente, a gente não, a gente tem raiva. Mas essa é uma maneira correta de avaliar a bondade? Por exemplo, um filho que no seu ímpeto da brincadeira em casa, ele resolve que quer brincar com a faca. E o pai diz não. Ele faz birra e o pai briga com ele por causa disso. É um mau pai? No julgamento do filho, é. Porque o pai não quis deixar ele fazer ou brincar com o que ele queria. Mas o julgamento do filho está errado. Nós que olhamos de fora, percebemos que um pai que permite, porque o filho quer fazer o que quer, é um mau pai. Okay? Isso é verdade em todas as outras esferas, cada um dentro do seu contexto. Marido, mulher, patrão, funcionário, amigos, seja lá o que for. A bondade não necessariamente está relacionada àquilo que a gente julga que é bom para a gente. Portanto, quem fez algo bom para mim é considerado e reputado como uma pessoa boa. O nosso critério está totalmente errado. Mas há alguma outra maneira de avaliar a bondade? Mas geralmente a gente não gosta ou não tem paciência para poder usar esse critério. Por exemplo, um salmista diz: foi-me bom ter sido afligido. Poxa, quem é que considera aflição é um estado agoniante de espírito? Já viram a mãe falar quando você faz uma coisa errada, está longe, você sumiu, estão te procurando, você ficou sob um risco, e a mãe, quando você chega finalmente diante da mãe, fala: você quer me matar do coração? Olha a angústia que eu estava sentindo. Então, pode não ser bom, mas é interessante como olhar uma mãe preocupada aumenta o nosso senso de segurança, de ser alguém que se preocupa com a gente. A angústia nos permitiu perceber mais algo que a gente, se não tivesse acontecido nada, a gente deixaria passar. A gente não prestaria atenção em como alguém se preocupa com nós. Ok, da perspectiva do filho, pareceu bom. Mas esse salmista tem a ideia de que se ele não tivesse passado por uma aflição, ele não teria conhecido melhor a Deus. Na mente dele, a aflição não é boa porque é uma coisa agradável, mas porque ensinou algo bom para ele, algo útil que ele não teria aprendido se não tivesse passado. Nós olhamos a história de Jó e foi isso que aconteceu com ele. Jó passa toda aquela tribulação, perde 10 filhos, fica doente de uma doença mortal. E quando acaba toda a história, ele diz: antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A fala dele sugere que o que ele passou fez algo bom com ele. Não foi bom porque ele perdeu os filhos, mas foi bom
porque ele aprendeu algo muito maior do que ser pai daqueles 10 filhos que ele perdeu. É ser filho do Deus celestial que cuida dele paternalmente. Ele olha para Deus e diz: agora eu te conheço. Agora eu não apenas te conheço de ouvir falar, mas de contigo andar. Olha que maravilha. Bem, numa época em que as pessoas estão acostumadas a dizer que Deus é bom em razão das coisas que recebe de Deus, é útil pensar na bondade de Deus como algo que não tem nada a ver com os benefícios dele. Por quê? Se Deus é bom, e como nós gostamos de afirmar dentro das igrejas evangélicas, Deus é bom o tempo todo, e todo o tempo Deus é bom. Aonde é que está a bondade de Deus quando não estamos recebendo boas coisas? Ou, pelo menos, como conseguimos louvar e reconhecer a bondade de Deus quando Ele não está fazendo coisas boas para a gente ou quando estamos passando um período ruim? Geralmente não é algo que nós fazemos. Reconhecer a bondade dele quando coisas boas não estão acontecendo conosco. E por que fazemos isso? Porque instintivamente nós reconhecemos a bondade de Deus apenas quando Ele faz coisas boas. Julgamos como coisas boas o quê? Deus não pode me deixar sofrer, porque sofrimento não é bom. Não é assim que nós avaliamos bondade? As pessoas não falam assim de bondade no mundo? Qual é o pai que permite o seu filho passar por um momento, uma circunstância dessa ruim? Esse não é um bom pai. Quem disse? Nas culturas que mais trabalham a natureza do ser humano para se tornar um adulto, um jovem vigoroso, são permitidos às crianças serem expostas a situações difíceis, para elas desenvolverem bom caráter, força, coragem, o que na psicologia chama hoje de resiliência, a capacidade de superar dificuldades. Por que muitas jovens, crianças têm dificuldade com isso hoje? Porque imediatamente quando ele passou uma dificuldade, o adulto foi lá e tirou a dificuldade dele. Né? O medo de cair, e o medo de machucar, e o medo, como foi lá no grupo que a gente viu as crianças, não, mas a roupa suja depois e o trabalho que eu... Não, deixa protegido, tira do frio, tira da chuva. Né? A criança, ela aprende instintivamente que vocês não podem me deixar ficar doente. Você não pode me deixar chorar. Como vocês já viram de mim, quem está comigo há um pouco mais de tempo, vai mais, eu acredito que novamente, uma recomendação cinematográfica aqui. Divertidamente. Todo mundo já viu? Não? De todos, menos você poderia ter dito isso, cara. Mas vamos lá. Os pontos de personalidade ainda desenvolvidos em cada fase da pessoa. A menina tem lá a ira, o nojinho, raiva, que são os primeiros instintos da criança. Qual é a tendência que a personagem principal, que é a alegria, que está lá no comando do cérebro lá? Toda vez que a tristeza chega perto, para poder colocar a mão no comando, a alegria, não, pera. É melhor aqui desse jeito. O desenho está expressando o que geralmente os pais fazem. Tá chorando? Não, ó, calma aí, não chora. Não, ó, você quer comer isso aqui? Quer, claro. Quem não quer? A gente é criança. Sabe aquela vida do amo muito tudo isso, que é boa a vida, apenas a vida que quando tudo é bom? Quando não tem coisa boa, a vida é ruim? O desenho mostra isso. Mostra muito bem. Bem, vou resumir aqui a história. A própria alegria aprende a duras penas, a perdas muito grandes, que o motivo da criança estar sofrendo muito é porque a vida dela ficou muito cheia de alegrias. E quando ela lembra os momentos mais difíceis da vida dela, da criança, quando caiu a primeira vez lá patinando, quando passou um momento triste, os pais chegaram perto e acolheram ela, foi os momentos em que ela experimentou carinho, auxílio, que ela superou. Então a alegria aprende. Na verdade, a menina só cresceu e amadureceu quando ela passou momentos de tristeza. Eu costumo dizer que essa história é um verdadeiro brinde à tristeza. Que a tristeza, aliás, aprendam isso. A alegria não ensina. Tristeza ensina. Momentos bons e de conforto na vida não ensinam.
Sofrimento ensina. Sofrimento é a experiência mais pedagógica do ser humano. Aliás, eu acredito que seja a única experiência pedagógica, didática, que ensina o ser humano. O que são então os momentos de alegria? São o descanso. Porque os momentos, a gente passar só um momento de tristeza não dá. São aquelas pausas, são aqueles momentos que a gente usufrui, mas ela dura pouco tempo. Vem um novo desafio, vem um novo risco de ficar triste, de ficar irado. Precisa ser intercalado. A alegria é o momento de desfrute, por um tempo, de um prazer, de descanso. Mas ela precisa ser retirada. É apenas um momento de tristeza. Jó declarou isso. Se eu não tivesse passado por essas coisas, eu não conheceria o Senhor. O Jó, ele ia na EBD. Ele tinha a doutrina de Cristo no livro dele. Quando você conhece? Conheço, ó. Deus não. Tadinho, ainda não conhece. Então Deus fala assim, vamos lá. Eu vou usar a linguagem do pastor Paulo Duarte, apesar de não gostar muito dele. Você está muito feliz aí. Você está muito alegre. Está me incomodando a sua alegria. Vamos pôr um pouco de problema nessa vida. É aqueles momentos que a gente fala, por que tudo isso agora? Por que tanta dificuldade? Deus, ele faz isso. Os puritanos, eles tinham a tendência, a consciência, não vou nem falar tendência, mas a consciência de que o sofrimento era uma suspensão consciente. Deus suspendia a alegria do nosso coração. Imagine que você esteja naquele avivamento de Asbury, lá nos Estados Unidos. Todos ouviram falar dessa notícia aí? Você está lá no culto, experimenta a presença de Deus, tem aquela sensação transcendente, Deus está presente e tudo mais. Mas, de repente, você perde isso. Jonathan Edwards, ele usava muito essa ideia. Ele falou assim, não é propósito de Deus e nem é interesse de Deus que a gente esteja num estado contínuo de experimento da presença de Deus. Ele oculta a presença dele dos nossos olhos. Ele suspende do nosso coração a percepção da presença dele para que nós não o vejamos. Mas Deus literalmente faz isso. Por quê? Ele quer que nós aprendamos a confiar nele. É fácil confiar enquanto estamos vendo, enquanto estamos sentindo. A gente pode lutar contra qualquer pessoa no mundo enquanto a gente sabe que Deus está conosco. Mas e quando a gente não está percebendo a presença dele? É curioso como culturas antigas, algumas mais ou menos recentes, mas mais tipo indígenas, por exemplo. Há uma cultura indígena americana, há pouco tempo já, né, mudaram esses hábitos, em que os pais, para treinarem os meninos da tribo num caráter, para criar homens, para criar pessoas fortes e corajosas, deixavam o filho quando atingiam determinada idade. Imagina lá, 8, 9 anos de idade já. Deixava o filho sozinho no meio do matagal à noite. Deixava lá e saía. Onças, animais como cobras e tudo mais. E o filho tinha que superar o medo. Tinha que aprender a se proteger desses animais. Tinha que desenvolver coragem. Essa é a maneira de desenvolver o coração dos homens da tribo. O que o filho não sabia é que, na verdade, o pai não tinha ido embora. O pai se escondeu. E o filho passava aquele terror todo porque ele não percebia a presença do pai. Mas o pai estava lá cuidando. É a metáfora da vida real a respeito do que Deus faz conosco. Vocês já viram várias vezes na Bíblia a simbologia de Deus se apresentando como águia. Desde lá o Êxodo, que ele fala para o povo, eu vos tirei do Egito como águia, que coloca os seus filhotes sobre as asas e voa. Eu vos tirei do Egito e eu sozinho, não tinha outro Deus comigo, mas eu o salvei. Deus se associa como águia. E existe uma prática interessante da águia quando ela vai ensinar o filhote a voar. Porque ninho de águia fica em regiões totalmente inacessíveis, beirada de penhascos a quilômetros de altura. E isso é para uma ajuda para preservá-los de predadores como escorpiões, né, ou cobras, ou outros seres que não conseguem acessar essas regiões. Então faz lá no alto. Se está lá no alto, faz o ninho e ele começa a construir um ninho com pedaços de objetos incômodos, como pedras, espinhos e tudo mais, e depois ele coloca outras coisas forrando por cima. Enquanto é filhote, ele está ali, não tem nenhum problema. Mas conforme ele vai crescendo, vai ficando mais pesado,
vai o ninho ficando incômodo. Então a águia percebe que é o momento, os filhotes estão reclamando, de retirar os filhotes. É o momento de aprender a voar. Então ele se posiciona, abre as asas, os filhotes que estão incomodados no ninho sobem na asa, a águia salta, segurando os filhotes, e de repente baixa a asa. Imagina o desespero do filhote. Caindo adoidado, porque nunca bateu asa na vida. E o filhote tá com a alma, não tem, né? Mas como se estivesse já saindo pela goela dele, se debatendo e revirando no ar e tudo mais. E quando chega a determinada altura, a águia mãe, né, novamente, retesa as asas, dá uma mergulhada embaixo e quando alcança o filhote, segura. Sobe, joga de novo o filhote, até o filhote aprender que para ele lidar com a esfera comum da águia, que é o ar, ele precisa bater a asa. Ele precisa fazer força. É assim que ele vai aprender. Senão ele não vai chegar um instrutor dizendo, olha, vocês têm que respirar firme, ou não dá. Ele aprende na prática. Parece que Deus faz isso com a gente, né? Deixa um desespero tremendo, joga no fundo do poço e quando a gente tá lá, pá, Deus segura. É o que eu quis dizer com a alegria não ensina. Eu vou dar um último exemplo. Relacionamentos. Imagine, alguns vão dizer, poderia ser bom se fosse assim. Se o meu amor à minha esposa fosse algo tão constante que eu estivesse sempre amando a minha esposa e nunca haveria nenhuma discordância entre nós. Não me oponho a ela, ela não se opõe a mim, o que ela faz está bom, o que eu faço agrada a ela. Está ali, estável. Qual é o problema desse tipo de relacionamento? Ele não desenvolve. O amor não pode ser aumentado assim. Precisa haver um obstáculo. Precisa haver um desafio. Porque quando alguém faz uma coisa errada, o outro cônjuge, ele é desafiado a dizer, eu amo você e eu perdoo o que você fez. Ele não aprenderia a perdoar se não houvesse um desafio nesse relacionamento. O amor que não sofre desculpa o termo aqui, não é uma traição física, uma traição no sentido que me decepcionou, me frustrou, é um amor que não aprende a superar o estado que ele está. Ele vai ficar sempre ali daquele tamanho, não vai amadurecer, não vai crescer. Ele precisa ser hostilizado de alguma maneira para poder dizer, ainda assim, eu tenho você em tal estima no meu coração que isso não vai me impedir de amá-lo. Eu quero viver com você. Eu quero perdoar você. Eu quero ser paciente porque eu amo você. Não haveria a necessidade de ter paciência com alguém que nunca confronta a nossa paciência. É assim que o amor se torna robusto, firme. Então os problemas nos relacionamentos não são motivo para poder acabar. Eles são necessários para aumentar o amor. Então o que é que vai amadurecer o relacionamento nesse caso? Sofrimento. Dificuldade. A gente infelizmente tem a tendência de olhar para o mundo como eu não casei para passar por isso. A ideia é de que casamento é só para me proporcionar bem-estar, para eu não ser confrontado, para eu não ser frustrado ou decepcionado. É claro que esse tipo de mentalidade só se resolve com divórcio. Então deu para entender agora com suficientes exemplos de que sofrimento é o único meio que nos ensina. A alegria não. A alegria é um gozo temporário dos benefícios de toda a nossa luta, de todos os desafios. A vida eterna com Cristo vai ser a recompensa eterna de todo esforço, de toda a luta contra a tentação, de toda a luta contra o pecado que temos nesse mundo. É assim que nos desenvolvemos e crescemos. Ok. Pensando nisso, voltamos para aquele ponto. Então talvez não estejamos olhando para Deus como um ser bom, porque só lembramos de louvar porque Ele é bom quando abre uma porta de emprego, quando as dívidas que estavam me aterrorizando foram todas pagas. Em razão das boas dádivas de Deus, eu louvo a bondade de Deus. Quantas pessoas vocês vão ver dizendo nos testemunhos da igreja, irmãos, Deus é bom o tempo todo e todo
todo o tempo Deus é bom. Meu marido, minha esposa, meu filho estava doente, estava em estágio terminal. Ele foi curado para a glória de Deus. Deus é glorificado em razão das boas coisas que Ele dá. A bondade de Deus não é lembrado quando o que eu acho que é ruim para mim aconteceu comigo. E se ao invés de curado, não tivesse suportado a doença e partido? Esses momentos, infelizmente, levam muitos cristãos a duvidarem da bondade de Deus. Essa é a pergunta dos ateus e críticos de Deus, ou críticos de Jesus Cristo. Se Deus é bom, por que as pessoas sofrem? Quando um cristão lembra da bondade de Deus apenas em razão dos benefícios, ele não está sendo diferente do ateu ou do ímpio. A bondade de Deus é louvado apenas quando benefícios são concedidos. E a gente precisa tirar... Agora, bem, como seria então louvar a Deus e reconhecer a sua bondade fora disso? E o meu trabalho é que a gente chegue nesse ponto. Onde está a bondade de Deus antes das boas coisas? As boas coisas estão aqui e louvado seja Deus por sua bondade. Mas por que não louvei a Deus em sua bondade antes? Onde está a bondade de Deus antes das boas coisas? Precisamos então lembrar que a bondade de Deus é a própria perfeição moral dele. É a excelência dos atributos dele. É por isso que bondade é uma coisa que não dá para perceber em homem. E por isso Jesus Cristo refuta corretamente o jovem. Por que você me chama bom? Há um só bom que é Deus. O fato de eu ser rabi, o fato de eu ser mestre, você está atribuindo bondade a seres que não são bons em razão da posição, em razão de algo bom que te fez, em razão dos benefícios que te deram. Nenhum homem é bom nesse sentido. Jesus Cristo refutou. E é interessante como a refutação de Jesus Cristo mostra outra coisa mais indireta, mas está presente no texto. Se só Deus é bom, quando você me julga bom, você deve reconhecer que eu sou Deus. Porque só Deus é bom. A refutação de Jesus Cristo ajusta a percepção errada do jovem acerca de bondade. Então Jesus Cristo não está dizendo com a resposta dele de que ele não seja Deus ou de que ele não seja bom. Mas é de que o conceito que nós temos de bom deve nos lembrar, primeiro, nenhum homem é bom, dada a natureza da bondade. Irmãos, porque Deus é bom, o Senhor retarda o seu juízo conosco. Olha só. Porque Deus é bom, nós que pecamos ao longo dessa semana, podemos nos reunir aqui e ainda assim Ele aceitar estar presente conosco quando nós invocamos o seu nome no começo do culto. Apenas porque Ele é bom. Sem a bondade, sem o exercício da bondade, quando nós pecamos, aconteceria o que aconteceu com os anjos no começo. O julgamento vem, porque o pecado exige o julgamento. E eles são completamente expulsos da presença de Deus. Não há mais sinal de graça, não há mais sinal de luz. Se tornaram demônios, totalmente isentos da graça de Deus. Não há esperança, não há bondade, não há graça, não há luz, não há nada nesses anjos. Mas Deus não faz isso conosco. E cada vez que nós oramos e Deus nos ouve, ainda que não responda a oração e não nos condena, não nos mata, nós experimentamos a bondade de Deus. E é por isso que quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos salmistas, nós vemos outros personagens louvar a Deus por sua bondade, não por causa apenas de coisas que receberam, mas porque Deus aceitou os ouvi-los, aceitou recebê-los quando eles mereciam a morte. A bondade de Deus é a causa de experimentarmos dias e dias com coisas boas, com comida, com família. Quando você chegar em casa hoje e assentar-se na mesa para comer com sua família, lembre-se que a Bíblia diz que por causa dos nossos pecados, não apenas não merecíamos boas coisas, mas nem merecíamos estar vivos. Mas por causa da bondade de Deus, e meramente a bondade de Deus, é o fato de que não apenas não morremos,
Mas o Senhor nos permitiu uma esposa, um marido, um filho, uma mesa, alimento, o ter comunhão com essas pessoas, o ter um lar com essas pessoas, o ter uma vida com essas pessoas. A bondade de Deus é a única causa dessas coisas. A bondade é a fonte das coisas mais simples, mas que ainda assim não merecemos. E é por isso que os homens não são bons. O fulano é um bom pai. Ele pode ser ele pode exercer bem a sua função, ele pode exercer bem uma qualidade, mas em natureza, Jesus Cristo está certo, não há ninguém que seja bom a não ser um: Deus. Ele é a própria essência da benevolência. Ele é aquele que nos concede como fruto do Espírito habitando em nós a benignidade. E o fato de hoje, nós como cristãos, olharmos e nos enchermos de compaixão e por amor a Cristo queremos ajudar alguém, beneficiar alguém, significa que Deus está refletindo em nosso coração, em nosso caráter, algo que é apenas dele, a bondade de Deus. Então Deus não é bom apenas quando eu ganhei boas coisas. Antes disso, Deus é bom. Por quê? Porque eu ainda posso conhecê-lo e posso ser recebido na presença dele. É a bondade manifestada na salvação para pecadores que nunca a mereceram. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Assim você não pode. Apenas como fruto da bondade de Deus, você pode receber a salvação. Aí nós podemos dizer: como Deus é bom o tempo todo, mesmo no dia que eu estou sofrendo e penando. É a palavra de Jó, mesmo antes de aprender toda a lição. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o Senhor. Ele louvou a Deus por sua bondade antes de aprender o que ele precisava aprender sobre Deus. É esse reconhecimento que nos falta. Não é o louvar a bondade de Deus apenas porque nessa semana eu tive uma boa notícia para compartilhar com os irmãos. Quando é que as pessoas têm um testemunho para contar? Apenas quando ela tem algo que ela recebeu. Irmãos, eu tenho algo para compartilhar com os irmãos. Mas não temos algo para compartilhar com os irmãos quando não recebemos um emprego? Não temos algo para compartilhar e louvar com a nossa igreja quando perdemos alguém? A bondade de Deus existe antes e fora dos benefícios dele. Os benefícios são só um acréscimo. Os benefícios são só uma nota de rodapé. É aqueles momentos de alegria que ele permite gozar da presença dele. Mas isso não é a expressão da bondade dele. E é assim que ele quer que nós o conheçamos. Então, quando eu pergunto, conhecemos a Deus? Eu não quero dizer assim, nós vamos à igreja, nós lemos a palavra, nós entendemos. Você experimenta Deus? Eu vou finalizar com isso, porque isso já criou alguma contestação lá no começo da IBARE. Porque nós somos pessoas que valorizamos muito o conhecimento objetivo. Ou seja, pode ser que eu entenda errado a Deus, mas a Bíblia não. A Bíblia ensina corretamente a Deus. Então, nós defendemos que a Bíblia tem autoridade superior à experiência. O que eu sinto de Deus não é maior do que o que a Bíblia diz de Deus. Ok? Mas ainda assim, é impossível falar na verdade da palavra de Deus sem experimentá-la. Aqui, vou usar um exemplo novamente. Quantos conhecem o Lula? O Lula, presidente. Ok. Quantos de nós conhecemos o Lula do jeito que a esposa dele o conhece? De ali, saber o que ele gosta de comer quando ele acorda. Esse é na hora do almoço. Quantos conhecem o Lula do jeito que os companheiros dele, de lá, de história, andaram com ele? Genuíno, Dilma. Não conhecemos. Sabe a pessoa que diz, eu conheço a laranja, quando nunca comeu? Ela pode conhecer. Mas é quando ela pegar o fruto e colocar na boca, ela dizer... agora é um conhecimento diferente. Tipo assim, eu comi a laranja, eu sei como é o sabor dela, eu experimentei o sabor. Agora eu conheço.
é com esse sentido que um salmista usa a palavra provai e vede que o Senhor é. Não é saber que Deus é bom, mas é experimentar a bondade dele. Quantos de nós experimentamos e dizemos: eu conheço a bondade de Deus, eu experimentei ela, eu sei como é sentir a bondade de Deus. Um conhecimento se torna verdadeiro por nós quando nós experimentamos ele. E aqui a experiência, ela não é superior à revelação, mas ela é validadora, ela acompanha o ensino para dar a nós o verdadeiro sabor da bondade de Deus. Quando diz vede, provar e vede, o provar lá é esse experimentar. Não é fazer um teste com Deus, como muitos falam, fazer um desafio. Não, provar, experimentem o Senhor, sintam o Senhor e saibam como Ele é bom. É nesse sentido que às vezes eu usei aquela metáfora. Lembrem de Adão. Abraão lá no céu, ele chegou lá, um dos primeiros na história da humanidade, ele está lá. Aí ele vê Calvino chegando, aí ele vê Lutero chegando, aí ele vê George Whitefield, aí ele vê Spurgeon, ele vê todos esses homens. Pessoal, imagina esse pessoal sentado na mesa falando de Deus. Deus é transcendente. Os teólogos reformados lá, né? Deus é isso, Deus é aquilo. Abraão lá, que nunca desenvolveu teologia nem nada, ele está sentado lá também e fala assim: talvez eu não entenda muito do que vocês estão falando aí, mas eu sei quem é Deus. Eu conheço Ele, experimentei Ele. Ele falou comigo, Ele veio e falou comigo. Ele raiou no meu coração e eu soube como Ele era quando eu experimentei. Deu para perceber a diferença? É claro que isso nunca aconteceu, tá? É só para a gente medir um pouco. Nós precisamos experimentar a bondade de Deus e não apenas saber que Ele é bom. E nem, muito menos isso, dizer que Ele é bom em razão das coisas que recebemos, porque os ímpios podem dizer isso. Não é sinal nenhuma de fé e de maturidade cristã apenas dizer que o Senhor é bom o tempo todo quando coisas boas acontecem para a gente. Um ímpio saberia dizer isso. Mas provar a bondade de Deus, mesmo quando coisas ruins nos acontecem, isso somente o povo de Deus pode saber. Não sejamos como o jovem rico. Sejamos como na lição de Jesus Cristo, sabendo que só Deus é bom, que a nossa salvação, que o nosso culto, a nossa comunhão, que as coisas boas que temos em casa, todas elas podem ser uma experimentar da bondade de Deus. Amém? Nós vamos louvar mais um cântico e encerrar o nosso culto por hoje.